Não se preocupe, Marcelo. Eu não vou destruir a sua empresa. Só vou retirar tudo que nela ainda é meu. Helena Duarte Valença ajudou a erguer um império hoteleiro, mas foi lentamente apagada da história da própria empresa. Durante um jantar decisivo em Jardins, a assistente de seu marido a agride diante de investidores e Marcelo escolhe proteger o negócio, não a esposa. O que ninguém sabe é que a marca, o método de operação e os projetos mais valiosos do grupo ainda pertencem legalmente a Helena. Quando ela aperta um único botão, a celebração se transforma no início da queda. O som do tapa foi seco demais para caber na música discreta do piano. A taça diante de Helena tombou espalhando vinho tinto sobre a toalha branca e sobre uma pasta com o brasão dourado do Grupo Valença Atlântica. Bianca Salles ainda mantinha a mão suspensa no ar, os dedos rígidos, como se nem ela acreditasse no que fizera. Helena não levou a mão ao rosto. Virou lentamente a cabeça para Marcelo sentado na cabeceira impecável em seu paletó azul marinho. "Você vai pedir que ela saia ou vai pedir que eu me cale?" perguntou. Marcelo olhou para os banqueiros, para os representantes do fundo e para o relógio. Faltavam 23 minutos para a meia-noite. Bianca passou dos limites. Ele disse sem se levantar. "Depois conversamos." Helena sustentou o olhar. Depois de qual assinatura, Bianca respirou fundo. "Você entrou aqui acusando todo mundo de fraude. Eu fiz uma pergunta sobre um documento. Você fez uma cena." "Quem fez a cena foi você." Marcelo pressionou 2 dedos contra a mesa. "Chega. Helena, sente-se. Não vamos perder uma aquisição de 3 bilhões por causa de uma provocação." A dor no rosto era menor do que a dor daquela frase. O restaurante ocupava o último andar de um edifício discreto em Jardins e fora reservado para celebrar a compra da rede Maré Alta. Do lado de fora, São Paulo brilhava sob uma névoa fina. Dentro do salão, tudo havia se reduzido à mão de Bianca, à passividade de Marcelo e à pasta aberta diante dele. Helena puxou a cadeira, mas não se sentou. "Quero ver o anexo de sessão do Método Horizonte." Marcelo franziu a testa. "Já discutimos isso. Discutimos 16 versões." Bianca cruzou os braços. "A 17ª foi apenas uma consolidação técnica." Helena virou-se para ela. "Meu advogado nunca recebeu uma 17ª versão." Um representante do banco ergueu os olhos. Marcelo lançou a Bianca um olhar breve. "Foi enviada ao jurídico do grupo," ela respondeu. "E assinada por quem?" "Por você." Helena sorriu sem humor. "Então mostre." Bianca tocou o bico de uma caneta tinteiro azul sobre a mesa. Helena reconheceu o objeto. A caneta era usada no gabinete de Marcelo apenas em documentos que exigiam autenticação interna de alto nível. Bianca tentou fechar a pasta, mas Helena apoiou os dedos sobre a capa. "Onde está a minha assinatura?" "No sistema." A plataforma confirmou a autenticação. "Qual dispositivo?" confirmou. O silêncio foi curto, mas alterou o ar da sala. Marcelo apoiou as mãos na mesa. "Você está insinuando que alguém falsificou sua assinatura diante de pessoas que vieram celebrar um acordo. Estou pedindo o arquivo de auditoria." Bianca soltou uma risada nervosa. "Você não participa da gestão há 4 anos. Não sabe como os processos funcionam hoje. Eu sei como funciona o contrato que eu escrevi. Você escreveu uma marca bonita. Marcelo construiu a empresa." A frase caiu no salão com mais violência do que o tapa. Helena olhou para o painel iluminado, onde o logotipo Horizonte aparecia acima da frase "Uma experiência brasileira para o mundo." Aquele desenho nascera numa madrugada em Santos, num caderno manchado de café, quando o primeiro hotel tinha elevadores quebrados e contas vencidas. "Você está usando o nome que eu criei para dizer que eu não sei o que construí", disse Helena. Bianca se inclinou. "Você está com ciúme porque Marcelo aprendeu a trabalhar sem você." Helena a encarou. "Não confunda proximidade com confiança." Bianca tentou arrancar a pasta de suas mãos. Helena não cedeu. Foi então que o tapa aconteceu. O maitre permanecia imóvel junto à porta. Marcelo finalmente se levantou e caminhou até a esposa. Por um segundo, Helena acreditou que ele mandaria Bianca embora. Em vez disso, ele falou baixo: "Você sabe o que está em jogo. Se o banco não receber a confirmação até meia-noite, o fundo recua. E se o documento for falso, não é falso. Você leu a versão 17.
Marcelo alisou o punho da camisa, um gesto que Helena conhecia havia 15 anos. O jurídico revisou. Eu não perguntei sobre o jurídico. Bianca acompanhou tudo. Eu também não perguntei sobre Bianca. O rosto dele endureceu. Não faça isso comigo agora. Helena manteve a voz estável. Foi o que você disse quando retiraram meu nome da campanha de 20 anos. Depois conversamos. Depois corrigimos. Quantos depois uma mulher precisa aceitar até perceber que já foi apagada? Marcelo olhou para os convidados. Estamos diante de investidores. Eu estava diante da sua assistente quando ela me bateu. Ela perdeu a cabeça. E você escolheu o relógio. O celular de Bianca vibrou 2 vezes, exibindo as iniciais A, M e um número de Brasília. Ela virou o aparelho para baixo. Não era nenhum dos advogados internos que Helena conhecia. Amanhã abrimos uma investigação, Marcelo disse. Amanhã o negócio estará fechado. Bianca interveio. Não permita que uma crise conjugal contamine um acordo corporativo. O banco precisa apenas da confirmação de titularidade. Helena se virou lentamente. Titularidade de quê? Da marca Horizonte, dos projetos, do sistema de operação. Marcelo respirou fundo. A seção resolve isso. A seção que eu não assinei. Você assinou digitalmente, Bianca afirmou. Eu vi a confirmação. Helena inclinou a cabeça. Você viu ou produziu? Bianca empurrou a cadeira para trás. Você passou anos longe da empresa e agora quer destruir tudo porque não suporta que seu marido confie em outra pessoa. Helena percebeu que Bianca olhava o relógio mais do que olhava para Marcelo. Havia um prazo escondido. Uma condição que ninguém daquela mesa parecia disposto a explicar. Helena abriu a bolsa e tirou o telefone. Desbloqueou a tela e abriu um documento salvo nos rascunhos. Notificação de suspensão cautelar da licença de uso do método Horizonte. Bianca reconheceu primeiro e perdeu a cor. Você não pode fazer isso. Posso. Marcelo se aproximou. A licença é permanente. Enquanto a administração preservar a integridade da marca, cumprir os deveres de transparência e não usar documentos falsos para alterar a titularidade. Ninguém usou documento falso. Então a auditoria vai confirmar. Bianca deu um passo à frente. Se você enviar isso, todos os hotéis serão afetados. A cláusula mantém salários reservas e contratos essenciais por 30 dias. O que fica suspenso são novas aquisições, garantias e cessões ligadas à marca. O representante do banco levantou-se e começou a telefonar. Marcelo estendeu a mão. Me dê o telefone. Helena afastou o aparelho. Você não tem mais esse direito. Sou seu marido. Durante os últimos minutos. Você agiu apenas como presidente. Marcelo baixou a voz. Não use nosso casamento para negociar. Algo se partiu dentro dela com uma calma quase perfeita. Nosso casamento acabou quando você decidiu que eu precisava aceitar um tapa para não atrapalhar uma assinatura. Você está falando em divórcio por causa de Bianca. Não. Por sua causa. Helena retirou a aliança e a colocou sobre a toalha ao lado da mancha de vinho. O ouro fez um ruído mínimo, mas todos ouviram. Bianca apertou os lábios, quase escondendo um triunfo. Helena percebeu e sentiu pena. Bianca ainda acreditava que vencer significava ocupar o lugar de outra mulher. Não compreendia que aquele lugar já estava em ruínas. Não se preocupe, Marcelo. Eu não vou destruir a sua empresa. Só vou retirar tudo o que nela ainda é meu. Helena, espere. Eu esperei 4 anos. O dedo dela pairou sobre o comando de envio. Bianca olhou o relógio. Faltavam 12 minutos para a meia-noite. Esse movimento confirmou que o perigo não estava apenas no documento. Helena pressionou enviar. Por 2 segundos nada aconteceu. Então o telefone vibrou com a confirmação de protocolo e os aparelhos sobre a mesa começaram a acender um após o outro. O diretor financeiro recebeu a notificação primeiro. Um advogado soltou uma palavra baixa. O representante do banco fechou a pasta. O painel continuava exibindo o logotipo Horizonte, mas agora parecia pertencer a outra empresa. Marcelo leu o assunto da mensagem: suspensão imediata de licença e abertura de verificação independente. Você programou isso, disse mais espantado do que furioso. Eu preparei. Você decidiu quando seria necessário. Bianca se inclinou sobre o ombro dele. É uma manobra. O conselho pode derrubar. O conselho não controla a Duarte Criação
E patrimônio, Helena respondeu. O banqueiro interrompeu. Sem licença válida não podemos liberar a garantia vinculada à aquisição. Marcelo virou-se. A operação está assinada. A operação depende da confirmação dos ativos intangíveis. Esta notificação cria uma contingência material. Pela primeira vez ele compreendeu que a compra da Maré Alta fora construída sobre a premissa de que o grupo possuía tudo o que levava o nome Horizonte. Bianca tentou ligar para o advogado externo, mas caiu na caixa postal. Tentou outro número. Nada. O medo dela era específico demais para alguém que acreditava na própria inocência. O que você colocou nessa versão, Marcelo perguntou. Nada além do que foi aprovado. Por quem? Pelo jurídico. Qual jurídico? Bianca demorou a responder. Helena poderia ter acusado, mas ainda não possuía todas as peças. A auditoria responderá, disse. O diretor financeiro informou que o fundo suspendera a transferência. Outro executivo avisou que o mercado poderia exigir comunicado antes da abertura. O jantar se desfez em cadeiras arrastadas, taças abandonadas e ligações urgentes. Ninguém mais olhava Helena como uma esposa ciumenta. Agora a viam como a mulher capaz de interromper uma operação bilionária com um direito que todos haviam fingido não existir. Mesmo assim, não havia triunfo em seu rosto. Ela sabia que empregados, fornecedores e hóspedes sentiriam o impacto antes dos culpados. Sua primeira decisão seria proteger a operação diária. A segunda, descobrir quem usara seu nome. Helena pegou a bolsa e caminhou até a porta. Marcelo a seguiu. Você não pode simplesmente sair. Ela parou sem se virar. Foi o que você me ensinou a fazer. Sair das reuniões, sair das fotografias, sair da história. Eu não sabia sobre a versão 17, mas decidiu defendê-la. Mesmo assim, ele passou a mão pelo rosto e, por um instante, pareceu menos um bilionário e mais o homem que certa vez dormira no chão do primeiro hotel em Santos, porque não havia dinheiro para pagar a equipe e um quarto para si. Me dê até amanhã. Helena se virou. Você teve anos. Bianca apareceu atrás dele, ainda segurando a caneta azul. Ela está blefando. Quando perceber o tamanho do prejuízo, vai voltar atrás. Helena olhou para a caneta, depois para a tela do telefone de Bianca, onde uma nova mensagem surgira. O prazo expirou. Não havia nome de remetente. Você deveria parar de segurar essa caneta como se ela não fosse uma prova, Helena disse. Bianca fechou a mão. Marcelo olhou para o objeto confuso. Do lado de fora, o ar noturno de São Paulo estava úmido. Helena permaneceu alguns segundos na calçada, ouvindo buzinas distantes e observando as luzes refletidas no asfalto. Seu rosto ainda ardia, mas a dor verdadeira era mais antiga. Era a lembrança do pai diante de um jornal que anunciava a inauguração de um resort desenhado por ele sem mencionar seu nome. O pior roubo, ele dizia, não era perder dinheiro. Era assistir alguém contar sua história como se você nunca tivesse existido. O telefone de Helena vibrou. Uma mensagem automática confirmava a abertura do processo independente e a preservação dos registros de acesso ligados à marca. Logo abaixo surgiu um alerta recuperado pelo sistema tentativa de alteração de dispositivo autenticador, autorizada pelo perfil administrativo de Bianca Salles. A data era de 3 meses antes. Helena respirou fundo. Não era prova suficiente. Ainda não, mas era o primeiro fio. Ela entrou no carro enquanto no último andar do restaurante. Marcelo via a maior aquisição de sua carreira desaparecer da tela. Pela primeira vez, o Império Valença Atlântica começava a descobrir que talvez nunca tivesse pertencido inteiramente a ele. Às 6h40 da manhã, a cidade já estava acordada, mas Helena ainda não havia dormido. O carro avançava devagar pela Marginal Pinheiros, enquanto o céu clareava entre prédios de vidro e viadutos congestionados. No banco traseiro, o celular não parava de acender. Havia mensagens de jornalistas, conselheiros antigos, amigos e pessoas que não falavam Xauala havia anos. Algumas perguntavam se estava bem, outras queriam saber se era verdade que ela havia paralisado uma aquisição bilionária por ciúme. Quando chegou ao apartamento, encontrou Marcelo esperando na sala sem gravata, com o paletó jogado sobre uma poltrona. Você pretende continuar com isso? Ele perguntou, antes mesmo que ela deixasse a bolsa. Helena tirou os sapatos devagar. Pretendo descobrir quem usou meu nome.
O mercado abre em menos de 2 horas. Meu rosto foi atingido a menos de 8. Marcelo respirou fundo. Bianca já foi afastada do processo. Afastada do processo ou do prédio, não transforme tudo numa guerra pessoal. Helena ergueu os olhos. Foi você quem transformou uma fraude em assunto conjugal para não enfrentar a sua própria equipe. Marcelo caminhou até a janela, onde São Paulo parecia uma extensão de concreto e luz branca. O banco exige uma retratação. Se você retirar a suspensão antes das 9, conseguimos salvar o negócio. Helena pegou uma garrafa de água. Mostre a versão 17. O jurídico está reunindo os arquivos. Você não tem o documento. Tenho a confirmação de assinatura, de um sistema que aceitou um dispositivo que não era o meu. Marcelo se virou. Como sabe disso? Helena mostrou o alerta recuperado durante a madrugada. O perfil de autorização levava o nome de Bianca Salles. Isso pode ter sido uma atualização administrativa. Então, por que foi feita sem me avisar? Por que você não participa da operação? A frase saiu rápida demais. Exatamente. Eu não participo da operação, mas alguém precisou de um novo dispositivo para assinar em meu nome. Marcelo desviou o olhar. Ainda assim, quando o telefone tocou e o nome de Bianca apareceu, ele atendeu. Helena ouviu apenas: "Não fale com a imprensa. Mande tudo ao jurídico interno e fique em casa até segunda ordem." Quando ele desligou, Helena perguntou: "Ela está afastada, está assustada. Pessoas inocentes também ficam assustadas. Você quer que eu a condene sem apuração? Ontem, você me condenou sem perguntar nada." Ele endureceu o maxilar. "Você acusou minha equipe de falsificação diante de investidores. Eu questionei uma sessão que nunca assinei." Marcelo se aproximou. "Se a empresa afundar, não serão apenas nós dois. Há 11.000 empregados. Eu sei o nome de muitos deles. Você sabe?" A pergunta o atingiu. Durante anos ele conhecera recepcionistas, cozinheiros e gerentes pelo nome. Agora conhecia projeções e margens. Helena retirou uma cópia da licença. A cláusula de preservação garante 30 dias de operação. Estou preparando autorização temporária para salários reservas e fornecedores essenciais. Sem me consultar. Você me ensinou o valor de decidir sozinho. Marcelo ficou imóvel. Ela percebeu que havia vencido a discussão, mas não sentiu prazer algum. Vencer Marcelo daquele modo parecia apenas outra forma de perder a vida que haviam construído. Às 9h15, a primeira matéria foi publicada. O título dizia: "Esposa de bilionário trava a aquisição após crise de ciúmes em jantar privado." A foto mostrava Helena saindo do restaurante, enquanto Marcelo aparecia ao fundo falando com Bianca. O texto citava fontes próximas à negociação e afirmava que Helena estava afastada da empresa havia anos por dificuldades emocionais. Não mencionava o tapa, a assinatura contestada, nem a auditoria. Em 1 hora, o enquadramento foi repetido por colunistas de negócios e perfis de celebridades. Helena reconheceu 2 frases exatas: risco reputacional imprevisível e comportamento incompatível com a governança. Eram expressões usadas por Bianca em memorandos internos. Ela encaminhou a matéria para sua advogada Lívia Moreira com uma observação: "Compare com os relatórios de crise do último trimestre." Lívia respondeu 3 minutos depois: "Mesma redação." Marcelo ligou logo em seguida: "Você falou com alguém?" "Não. A matéria está piorando tudo. Pergunte à pessoa que escreveu o roteiro. Está insinuando que Bianca vazou informações." "Estou dizendo que alguém usou a linguagem dela." Do outro lado, Marcelo permaneceu em silêncio. Ao meio-dia, Helena chegou ao edifício do grupo. O saguão que ajudara a escolher tinha pedra clara de Minas Gerais, madeira brasileira e uma parede verde projetada para aliviar a frieza do vidro. O segurança mais antigo, seu Joaquim, levantou-se ao vê-la. "Dona Helena." Antes que liberasse a catraca, o supervisor aproximou-se. "Recebemos orientação do conselho. Seu acesso está temporariamente suspenso." Helena olhou para o crachá, que ainda trazia a palavra fundadora sob seu nome. "Quem assinou?" "O comitê de crise." "Marcelo." O homem baixou os olhos. Helena não discutiu. Entregou o crachá e pediu um envelope. "Faça constar que devolvi voluntariamente." Quando se virou, viu no painel digital o anúncio da celebração de 20 anos do grupo. Havia uma fotografia de Marcelo diante do primeiro hotel em Santos.
Helena conhecia a imagem original. Ela estava ao lado dele. Na versão exibida, seu corpo fora cortado. Restava apenas uma faixa clara na lateral, como se a própria imagem ainda guardasse a marca de sua ausência. Lívia a esperava num café a 2 quadras dali, cercado por executivos, falando sobre câmbio, fundos e fusões. Helena colocou o envelope sobre a mesa. Eles me tiraram do prédio. A advogada mostrou 3 documentos: a ata da reunião emergencial, uma nota de imprensa e um pedido para que Helena renunciasse temporariamente às prerrogativas ligadas à marca. Querem sua assinatura antes das 4. Helena leu até o fim. Se eu assinar, reconheço que a suspensão foi abusiva e permite que validem a aquisição sem auditoria independente. Helena devolveu as folhas. Não vou assinar, Lívia observou. Eles vão dizer que você está colocando empregos em risco. Amigos vão desaparecer. Conselheiros vão alegar neutralidade. Helena olhou para o fluxo da Faria Lima. Meu pai perdeu a obra da vida dele porque teve medo do custo de reagir. Eu passei anos dizendo que seria diferente. Depois, aceitei ser apagada para manter a paz. Ela tocou o envelope. A paz acabou mesmo assim. Naquela tarde, as mensagens pessoais diminuíram. Uma amiga cancelou um encontro, alegando compromissos familiares, embora fotos mostrassem que estava num evento do grupo. Uma prima de Marcelo escreveu pedindo que Helena pensasse na família. Até a mãe dela em Belo Horizonte ligou chorando depois de ver a televisão. Você tem certeza de que precisa enfrentar isso agora? Helena fechou os olhos. Eu tive certeza muitas vezes, mãe. Só nunca agi. A mulher suspirou. Seu pai também dizia que precisava lutar. A luta consumiu tudo. O que consumiu meu pai foi ver o nome dele desaparecer. Depois da ligação, Helena abriu o sistema da Duarte Criação e Patrimônio. Entre dezenas de notificações antigas, uma registrava tentativas repetidas de download de arquivos protegidos. O destino era um diretório chamado Projeto Atlântico. O usuário responsável, B. Salles, admin. Helena ampliou a tela e viu que os acessos haviam ocorrido sempre depois da meia-noite, quando quase ninguém acompanhava os servidores. Aquilo não parecia descuido, parecia método. Antes de ligar para Caio, Helena abriu uma caixa de fotografias guardada no escritório. Encontrou a imagem original usada no painel do saguão. Nela, Marcelo estava com a camisa dobrada até os cotovelos, segurando uma placa de inauguração torta, enquanto Helena ria ao lado dele com um lápis preso no cabelo. No verso havia uma anotação feita pela mão do marido: nosso primeiro horizonte. Ela se lembrou de quando os dois escolheram o nome da rede sentados no chão de um quarto inacabado, dividindo pão de queijo frio e café requentado. Marcelo dissera que nenhum prédio deveria fazer um hóspede se sentir pequeno. Helena criara um método a partir dessa promessa. Agora os hotéis eram maiores, mais luxuosos e mais lucrativos, mas ela própria havia sido reduzida até desaparecer da fotografia. Guardou a imagem na bolsa, não como lembrança romântica, mas como registro. Se o grupo tentasse afirmar que ela era apenas uma esposa ressentida àquela fotografia, os primeiros contratos e os cadernos de projeto contariam uma história diferente. Helena telefonou para Caio Nunes, antigo gerente de tecnologia, que ajudara a digitalizar os arquivos quando o grupo ainda ocupava 2 andares no centro. Preciso saber se um administrador poderia transferir arquivos da Duarte Criação sem minha autorização. Em teoria, não. Mas havia uma integração antiga para atualizações de marca. Quem tinha acesso? Seu perfil, o do presidente, e um perfil técnico supervisionado pela Secretaria Executiva. Helena sentiu um frio nas mãos. Secretaria de Bianca. Caio hesitou. O perfil mudou de responsável no ano passado. Verifique apenas o que minha empresa tem direito de auditar. 40 minutos depois, chegou um relatório preliminar. Entre dezenas de entradas, uma chamou a atenção. Horizonte, final, 17, Cessal Integral, PDF. O documento fora baixado, alterado e reenviado ao sistema numa madrugada de terça-feira. Naquele dia, Helena estava em Belo Horizonte acompanhando a mãe numa cirurgia. O registro de localização do próprio telefone confirmaria que ela estivera a centenas de quilômetros de São Paulo. Marcelo apareceu no apartamento pouco depois das 10. Não usou a chave. Tocou a campainha como um visitante.
O conselho quer sua renúncia temporária, disse. Eu já li, eu não votei, mas permitiu que votassem. Marcelo parou diante de uma fotografia do casamento. A imprensa está fora de controle. Bianca entregou o texto. Não há prova. Helena mostrou a comparação entre o artigo e os memorandos. Marcelo leu em silêncio. Pode ser coincidência. Você está se ouvindo? Ela abriu o relatório de Caio. Então decida com base em registros. O nome do arquivo e o usuário administrativo apareceram diante dele. Seu rosto perdeu a cor. Onde conseguiu isso? Nos servidores da empresa que é dona dos arquivos. Bianca pode ter baixado a pedido do jurídico. Às 3h17 da manhã, ele passou os olhos pelas linhas. Isso não prova falsificação. Ainda não. Mas prova que você deveria ter me ouvido antes de me expulsar do prédio. Marcelo permaneceu junto à janela. Retire a suspensão por 48 horas, pediu. Eu afasto Bianca e reviso tudo. Helena quase riu. Ontem você me pediu para aceitar o tapa até a assinatura. Hoje me pede para aceitar a fraude até a revisão. Não estou pedindo confiança. Estou pedindo tempo. Para salvar a empresa ou a imagem de que você nunca erra. Ele se virou. Talvez os dois. Foi a primeira resposta honesta desde o jantar. Por um instante, Helena viu o homem que amara. Mas a honestidade chegava tarde. A licença continua suspensa. A operação diária será preservada. A aquisição, não. Marcelo apertou os lábios. O conselho vai declarar que você está agindo contra a companhia. Então explique por que a companhia usou um arquivo chamado Sessão Integral sem autorização da proprietária. Antes de sair, ele perguntou: Você já decidiu acabar com o nosso casamento? Helena respondeu: Eu decidi parar de me abandonar para mantê-lo. Depois que Marcelo saiu, Caio enviou outra mensagem. O arquivo Horizonte Final 17 não fora apenas transferido. 3 minutos após o envio, o perfil de Bianca solicitara a substituição do dispositivo autenticador ligado à assinatura de Helena. O pedido fora aprovado por uma credencial vinculada ao gabinete da presidência. Aquilo ainda não provava que Marcelo soubesse, mas colocava a fraude dentro da área que ele controlava. Em seguida, Lívia encaminhou a minuta da nota que o grupo publicaria pela manhã. O texto afirmava que Helena enfrentava instabilidade emocional e que suas decisões seriam contestadas judicialmente. No rodapé oculto entre os metadados estava o nome da autora Bianca Salles. Helena apoiou a mão sobre a mesa. Bianca não estava apenas defendendo uma negociação. Estava construindo uma versão pública na qual Helena seria desacreditada antes que qualquer prova viesse à tona. Pela primeira vez naquela noite, Helena sentiu medo. Não de perder dinheiro, de perder a própria voz outra vez. Às 5h20 da manhã, Helena entrou pela porta lateral do primeiro Hotel Horizonte em Santos, vestida com discrição. A recepção cheirava a café recém-passado e produto de limpeza. Dona Célia, gerente, havia 17 anos, saiu de trás do balcão e parou diante dela sem saber se a abraçava ou cobrava uma explicação. Os funcionários estão apavorados, disse por fim. Tem fornecedor pedindo pagamento antecipado. Tem hóspede ligando para saber se o hotel vai fechar. E tem gente dizendo que a senhora fez tudo isso por causa de outra mulher. Helena aceitou o golpe sem desviar os olhos. Eu suspendi uma licença porque alguém tentou tomar aquilo que não lhe pertencia. Célia não suavizou a voz. E quem paga até a verdade aparecer? A pergunta veio sem crueldade, por isso doeu mais. Helena olhou para o saguão, que ajudara a criar. Ninguém daqui deveria pagar. Célia cruzou os braços. Então prove. Não para a imprensa. Para quem está aqui às 5 da manhã. Helena passou as 2 horas seguintes na antiga sala administrativa, cercada por planilhas, contratos de fornecedores e relatórios de ocupação. O plano que preparara separava as operações essenciais do uso comercial da marca, salários, reservas confirmadas, alimentos, manutenção e segurança continuariam cobertos por uma autorização provisória. Novas aquisições, garantias bancárias e cessões patrimoniais permaneceriam bloqueadas. Lívia participou por chamada de vídeo. Se fizermos isso, o grupo vai dizer que você reconheceu a própria suspensão como exagerada, alertou. Que diga. Helena continuou escrevendo. Eu não vou usar os empregados como escudo.
Caio perguntou se ela entendia que, ao preservar a operação, reduziria a pressão sobre Marcelo. Helena parou por um instante. Eu não estou tentando obrigá-lo a voltar para mim. Estou tentando impedir que pessoas inocentes percam o salário porque ele escolheu não me ouvir. Às 7h40. Ela autorizou a primeira versão do plano. Era a recusa em se tornar cruel, apenas para provar que tinha razão. Quando deixou a sala, encontrou dezenas de funcionários reunidos no restaurante ainda fechado. Alguns evitavam seu olhar, outros a observavam como se ela pudesse anunciar o fim de suas vidas profissionais. Helena não fez discurso ensaiado. Explicou que os hotéis continuariam operando, que os salários estavam protegidos por 30 dias e que nenhuma unidade seria fechada por decisão dela enquanto a auditoria estivesse em andamento. Um jovem da manutenção perguntou se Marcelo concordara. Não pedi autorização a ele, respondeu. Dona Célia ergueu a voz. Então isso é uma guerra entre os dois. Helena respirou devagar. Não, é o resultado de uma guerra que começou quando alguém decidiu que meu trabalho podia ser usado sem meu consentimento. Uma camareira levantou a mão, e o tapa Helena sentiu o rosto arder de novo. O tapa não suspendeu a licença. A tentativa de tomar a marca, sim. Ela poderia ter usado a agressão para conquistar simpatia. Mas não queria ser reduzida à mulher ferida de um bilionário. Ao sair, uma cozinheira tocou seu braço e disse apenas obrigada por não fechar a cozinha para se vingar. Marcelo chegou pouco depois das 9 sozinho. Encontrou Helena no terraço lateral. Você não deveria estar aqui sem avisar, ele disse. Ainda é um hotel construído com o meu método e administrado pela minha empresa. Helena virou-se. Essa é exatamente a confusão que nos trouxe até aqui. Marcelo colocou uma pasta sobre a mesa. O conselho aprovou uma ação para limitar seus poderes. Bianca entregou a versão 17 e a autenticação parece válida. Helena não tocou na pasta. Parece válida ou é válida? O sistema reconhece. O sistema também reconheceu um aparelho que nunca esteve comigo. Você poderia ter autorizado alguém. Helena o encarou. No dia indicado eu estava em Belo Horizonte com minha mãe, numa sala de recuperação. Você me ligou naquela noite. Lembra? Marcelo desviou o olhar. Lembrava. Helena continuou. Se eu tivesse transferido, o controle integral da marca teria contado a você. A menos que acredite que eu planejei tudo isso, meses atrás, para destruir sua aquisição. Ele abriu a pasta. A assinatura digital de Helena aparecia sob a cláusula de cessão definitiva do método Horizonte. Havia também uma sequência de mensagens antigas em que ela alertava sobre o endividamento do grupo. Bianca as apresentara ao conselho como prova de que Helena conhecia os riscos e agora fingia surpresa. Ela escolheu trechos, disse Helena. Nas mensagens completas eu peço que a expansão seja suspensa até uma revisão independente. Marcelo passou os olhos pelos documentos. Por que não insistiu? A pergunta despertou nela uma raiva limpa. Porque você dizia que eu estava minando sua confiança, porque toda vez que eu discordava, Bianca aparecia com uma solução mais confortável, porque eu estava cansada de entrar numa sala e ser tratada como a esposa que não entendia de números. Marcelo apertou a borda da pasta. Você se afastou. Eu fui empurrada para fora e chamei isso de escolha. Ele tentou responder, mas Helena não permitiu. Você viu a campanha de 20 anos, antes de ela ser publicada. O silêncio dele foi resposta suficiente. Você viu que cortaram meu corpo da fotografia. Marcelo baixou os olhos. A agência disse que uma narrativa com um fundador central seria mais forte. Helena recuou. E você concordou. Marcelo passou a mão pelo rosto. Eu achei que seria temporário. Apagar uma pessoa nunca é temporário. Não imaginei que chegaria a isso. Chegou porque cada pequena omissão ensinou Bianca que eu podia ser removida sem consequência. Ele se aproximou, mas Helena ergueu a mão. Não. Marcelo parou. Eu não sabia da fraude, disse. Mas sabia que eu estava sendo diminuída. E isso não incomodou o bastante. Pela primeira vez a defesa habitual desapareceu do rosto dele. Helena viu culpa. Mas culpa ainda não era coragem. Afastarei Bianca hoje, prometeu. Você disse isso ontem. Agora tenho motivos. Eu também tinha. Só que meus motivos nunca eram suficientes enquanto os dela protegiam sua imagem. Marcelo abriu a boca, depois fechou. No corredor havia uma fotografia antiga dos dois sentados no chão
entre rolos de papel. Ele retirou o quadro e leu a frase no verso: "Metade de tudo o que eu construir será sempre sua." A caligrafia era dele. O homem que escrevera aquilo parecia pertencer a outra vida. O telefone de Marcelo tocou. Era o presidente do conselho. A reunião extraordinária fora antecipada para aquela tarde e Bianca apresentaria o anexo como prova definitiva da sessão. Marcelo desligou e encontrou Helena observando o mar. "Venha comigo a São Paulo. Fale com o conselho antes que votem." "Para quê?" "Para implorar que reconheçam um direito que já é meu, para impedir que Bianca controle a narrativa." Helena mostrou a ele o plano de proteção aos funcionários. "Vou conceder uma licença temporária apenas para a operação. Sem aquisições, sem uso da marca como garantia, sem transferências." Marcelo leu o documento. "Isso destrói a expansão. A expansão já estava baseada numa cessão falsa. Se o mercado interpretar como insolvência, podemos perder linhas de crédito, então assuma o que aconteceu." Ele ergueu os olhos. "Você sabe o que isso faria com o valor do grupo?" Helena falou baixo. "Você ainda está tentando salvar o preço antes de salvar a verdade." Marcelo fechou o documento. "E você está disposta a ver tudo cair para provar que eu errei?" Helena sentiu as palavras entrarem fundo. "Eu acabei de proteger sua folha de pagamento." Ele percebeu tarde demais o que dissera. Às 3 da tarde, o conselho iniciou a reunião em São Paulo sem Helena. A transmissão chegou ao escritório de Lívia. Na tela, Bianca aparecia com um terninho bege e o rosto sereno. A mão que batera em Helena 2 dias antes segurava a caneta azul. "A senhora Helena Duarte Valença assinou a sessão integral em fevereiro", afirmou. A contestação atual surgiu apenas depois de questões pessoais entre o casal. Em seguida, apresentou a confirmação digital e os trechos de e-mails sobre o endividamento. Alguns conselheiros perguntaram por que o arquivo não constava do repositório principal. Bianca explicou que ele fora preservado em ambiente restrito por exigência de confidencialidade. Então apresentou uma minuta, declarando Helena corresponsável por eventuais perdas caso mantivesse a suspensão. Lívia desligou o som. "Eles querem prendê-la, entre 2 versões. Se você retira a suspensão, valida a sessão. Se mantém, será acusada de prejudicar empregados e investidores." Helena olhou para a autorização provisória já assinada. "Publique o plano de continuidade. Isso reduz o argumento deles, mas não elimina. Não precisa eliminar. Precisa mostrar que eu não estou fazendo o que Bianca diz." Minutos depois, Bianca ligou diretamente. Helena atendeu e gravou a conversa. "Você está satisfeita?" Bianca perguntou. "Não, deveria estar. O mercado está sangrando e todos acreditam que foi você. Ainda assim você está ligando." Bianca respirou fundo. "Retire a suspensão até às 5. O conselho reconhecerá sua posição histórica. Marcelo publicará uma nota e você sairá com uma participação justa. Participação em algo que já ajudei a criar. Você não entende. Sem a cessão, a aquisição cai. Sem a aquisição, as dívidas aparecem. Quando os hotéis começarem a demitir, ninguém se lembrará da assinatura, só do seu nome." Helena apertou o telefone. Foi por isso que alterou o dispositivo autenticador. Houve silêncio. "Cuidado com acusações que não consegue provar, e você deveria ter cuidado ao usar a caneta do gabinete para validar mudanças de segurança." Bianca perdeu a suavidade. "Marcelo nunca escolherá você depois disso." Helena fechou os olhos. "Esse é o seu erro. Você ainda acha que eu estou lutando para ser escolhida?" A chamada terminou às 4h12. Pouco depois, Caio enviou a análise técnica completa. O dispositivo autenticador fora substituído no mesmo dia da criação do anexo com uma credencial da presidência. Contudo, a sessão não partira do computador de Marcelo. Viera do terminal reservado à secretaria executiva. Havia mais. O arquivo fora aberto 3 vezes por um endereço externo associado ao escritório Azevedo Moura, que não representava o grupo. Lívia reconheceu o nome. A banca preparava acordos privados para executivos. Helena sentiu o desenho da fraude começar a surgir, mas ainda faltava a ligação entre Bianca e qualquer benefício pessoal. Então chegou uma mensagem de Dona Célia. Um fornecedor ameaçara suspender entregas ao Hotel de Santos. Helena pegou a bolsa.
Lívia segurou seu braço. A reunião está acontecendo. Você precisa ficar. Helena soltou-se com cuidado. Eles estão discutindo meu nome. Em Santos, a gente tentando manter a cozinha aberta. É lá que eu preciso estar. No caminho de volta, o conselho aprovou a abertura de procedimento para limitar os poderes de Helena sobre o grupo condicionado à validação final do anexo. Marcelo se absteve. Não votou contra ela, mas também não a defendeu. Quando Helena recebeu a notícia, não chorou. A abstenção do marido doeu mais do que um voto contrário, porque continha a mesma covardia do jantar. Ele continuava adiando a escolha até que outra pessoa decidisse por ele. Às 6h30, o grupo publicou uma nota reivindicando a titularidade integral do Método Horizonte. Segundos depois, Bianca enviou uma mensagem privada. Agora não há mais caminho de volta. Helena observou as luzes dos caminhões na rodovia e respondeu apenas, para você, talvez. Em seguida, encaminhou a Caio uma ordem de preservação total dos registros do escritório Azevedo Moura, da Secretaria Executiva e do Gabinete da Presidência. Se Bianca queria obrigá-la a escolher entre o próprio nome e os empregos de milhares de pessoas, Helena recusaria a armadilha. Salvaria ambos. Só ainda não sabia quanto isso lhe custaria. Às 9h, a sala do conselho no 41º andar da sede do Grupo Valença Atlântica parecia uma caixa de vidro suspensa sobre São Paulo. A chuva deixava a Faria Lima opaca enquanto jornalistas se acumulavam no saguão e câmeras apontavam para as portas giratórias. No centro da mesa, Bianca organizava 3 pastas e a caneta tinteiro azul. Marcelo ocupava a cadeira da presidência, mas não comandava mais o ambiente. Havia olheiras sob seus olhos e um silêncio pesado ao redor dele. Quando Helena entrou acompanhada apenas de Lívia Caio e Dona Célia, alguns conselheiros trocaram olhares de desprezo. Bianca foi a primeira a falar. A senhora Duarte chega sem representação financeira e com uma gerente de hotel para discutir uma operação de bilhões. Helena tirou o casaco molhado e respondeu com calma. Trouxe alguém que sabe o que acontece quando vocês tratam um hotel como uma planilha. Dona Célia colocou sobre a mesa relatórios de salários entregas e reservas preservadas pelo plano provisório. Nenhuma unidade fechou por causa da senhora Helena, disse. O que quase nos parou foi a retirada de crédito depois que o mercado descobriu que a direção não sabia o que possuía. Bianca abriu a primeira pasta e exibiu o anexo 17 numa tela. A assinatura digital de Helena surgia sob a seção integral da marca dos projetos e do Método Horizonte. O documento foi autenticado, registrado e usado como base para a aquisição da Maré Alta. A tentativa posterior de revogar a licença é inválida. Helena não discutiu a assinatura. Em vez disso, pediu que Caio conectasse um servidor isolado ao sistema da sala. Não quero que ninguém acredite em mim, disse. Quero que o próprio sistema responda. O presidente do conselho protestou, mas Lívia apresentou a ordem de preservação de dados aceita na noite anterior. Os registros não poderiam ser alterados sem gerar nova infração. Caio projetou uma linha do tempo. Às 2h50 e 8 da madrugada de 23 de fevereiro, o arquivo Horizonte Final 17 fora criado no terminal da Secretaria Executiva, às 3h07. O perfil de Bianca solicitara a troca do dispositivo autenticador ligado a Helena. Às 3h11, a credencial do Gabinete da Presidência aprovara a mudança. Às 3h17, o documento fora assinado. Marcelo inclinou-se para a tela. Minha credencial não foi usada do meu computador. Caio confirmou. Foi usada de uma sessão remota aberta no terminal de Bianca. O conselheiro mais antigo perguntou se aquilo provava que Bianca operara a sessão. Helena respondeu que a linha do tempo era apenas o começo. Caio ampliou o registro da alteração do dispositivo. O sistema exigia um código físico de confirmação emitido por um token interno reservado ao gabinete presidencial. Esse código foi inserido manualmente, explicou, e o token que o gerou estava vinculado à caneta de autenticação do gabinete. Todos olharam para o objeto azul diante de Bianca. Ela fechou a mão sobre a caneta e tentou sorrir. Esse acessório circula entre vários executivos. Marcelo estendeu a mão. Entregue. Bianca não obedeceu, o gesto bastou para romper a última aparência de tranquilidade.
Helena explicou que a caneta continha um chip de proximidade usado para autorizar mudanças de segurança em documentos sigilosos. Não assinava contratos sozinha, mas permitia substituir o dispositivo autenticador. Você assegurou no jantar porque ainda precisava validar a consolidação final antes da meia-noite, disse Helena. Bianca se levantou. Isso é uma encenação. A caneta estava no gabinete porque Marcelo autorizou. Marcelo a encarou. Eu autorizei que você levasse documentos ao jantar, não que alterasse uma assinatura. Bianca mudou de estratégia. Mesmo que alguém tenha atualizado o dispositivo, Helena tinha conhecimento do endividamento e deixou a empresa seguir em frente. Ela quer salvar a reputação fingindo surpresa. Na tela surgiram os e-mails recortados já apresentados ao conselho. Helena pediu que Caio exibisse as mensagens completas. Antes dos trechos selecionados, havia alertas dela sobre garantias excessivas, projeções irreais e a dependência perigosa da marca Horizonte. Depois deles, havia respostas de Bianca informando que Marcelo aprovara tudo e que novas objeções seriam tratadas como interferência pessoal. O último e-mail de Helena dizia que só aceitaria qualquer sessão após auditoria independente. Bianca havia retirado justamente essa frase. Você não apresentou contexto, observou um conselheiro. Apresentei o que era relevante, ela rebateu. Helena colocou sobre a mesa a minuta de preservação de empregos e fornecedores. Enquanto ela dizia à imprensa que eu queria destruir a companhia, eu mantive salários, reservas e serviços funcionando. O que bloqueei foi a operação que transformaria uma assinatura falsa em propriedade definitiva. Dona Célia confirmou que as unidades haviam recebido autorização formal para operar. Pela primeira vez, alguns conselheiros deixaram de olhar Helena como inimiga. Lívia abriu a segunda etapa da verificação. O escritório Azevedo Moura havia acessado o anexo 3 vezes antes do jantar. Por ordem judicial, entregara os registros de atendimento e uma minuta de contrato privado. Na tela, apareceu o nome de Bianca Salles, como beneficiária de uma opção de compra correspondente a 3% das ações do grupo após a conclusão da aquisição Maré Alta. O direito seria exercido por valor simbólico e protegido por uma empresa recém-aberta em nome de um primo dela. O silêncio se tornou absoluto. Marcelo leu a primeira página, depois a segunda, como se cada linha retirasse um pedaço de ar da sala. Você ia receber ações? Perguntou. Bianca empalideceu, mas manteve a voz firme. Era uma compensação por anos de trabalho. Você prometeu que eu seria reconhecida. Eu prometi revisar sua remuneração, porque sempre deixou que Helena tivesse tudo enquanto eu carregava a empresa nas costas. Bianca apontou para Helena. Ela aparecia quando queria. Vetava decisões e voltava para casa como dona moral de tudo. Helena respondeu sem elevar a voz. Você não queria reconhecimento. Queria que meu nome desaparecesse para usar o lugar vazio. Bianca riu com amargura. Você fala de nome porque nasceu com um. Minha mãe limpava quartos de hotel e foi demitida para proteger um gerente. Eu aprendi cedo que quem não controla a história acaba carregando a culpa. Helena a observou por alguns segundos e decidiu fazer comigo o que fizeram com ela. A frase atingiu Bianca de modo mais profundo que qualquer acusação. Ainda assim, ela se voltou para Marcelo. Não finja que é vítima. Você queria a cessão. Queria uma empresa sem depender da autorização da sua esposa. Eu apenas resolvi o problema que você não tinha coragem de resolver. Marcelo fechou os olhos. Ele poderia negar, mas todos conheciam seu desejo de controle. Eu queria autonomia, admitiu, mas não autorizei fraude. Bianca se aproximou da mesa. Você autorizou cada passo em que preferiu não perguntar. Cada vez que ela alertou e você me mandou cuidar. Cada vez que viu o nome dela desaparecer e permaneceu calado. Eu só entendi a regra que você criou. Helena sentiu a verdade cortar mais do que a defesa. Bianca falsificara documentos, mas Marcelo construíra o ambiente em que a fraude parecera possível. O presidente do conselho perguntou o que aconteceria com o grupo se o anexo fosse anulado. Helena respondeu com um plano já preparado. A Duarte Criação manteria a licença para todas as unidades. Em funcionamento, preservaria salários e contratos essenciais
e permitiria o uso da marca durante a reestruturação. A compra da Maré Alta seria cancelada. As garantias baseadas na cessão falsa seriam revistas. Uma auditoria externa examinaria 3 anos de decisões do gabinete presidencial. "E qual é o preço?" perguntou um conselheiro. "Não quero pagamento adicional", disse Helena. "Quero governança." Ela apresentou 4 condições: saída imediata de Bianca, criação de um conselho independente, restauração pública de sua posição como cofundadora e renúncia de Marcelo ao cargo de CEO e ao direito de veto pessoal. A sala explodiu em vozes. Marcelo permaneceu imóvel. Um dos acionistas acusou Helena de usar a crise para tomar a empresa. Ela respondeu: "Se eu quisesse, a cadeira dele estaria pedindo para ocupá-la. Estou exigindo que ninguém mais possua poder suficiente para apagar outra pessoa e chamar isso de estratégia." Marcelo pediu uma pausa e foi até a janela. Abaixo, a avenida continuava congestionada como se nada naquela sala importasse. Ele se lembrou do primeiro hotel das noites em que Helena desenhava quartos enquanto ele negociava com credores e da fotografia cortada que autorizara em nome de uma narrativa mais forte. Tudo o que chamara de proteção fora na verdade medo de dividir o controle. Bianca se aproximou. Se aceitar isso, ela vence. Marcelo olhou para ela. "Você ainda acha que isto é sobre vencer?" Bianca baixou a voz. "Eu fiz o que você precisava. Se me entregar, vai perder tudo. Eu já perdi." Ele retornou à mesa e pediu que a votação incluísse sua renúncia imediata. Alguns conselheiros tentaram convencê-lo a permanecer durante a transição. Marcelo recusou. "A crise não começou quando Helena suspendeu a licença. Começou quando eu transformei confiança em permissão para não verificar nada." Em seguida, votou a favor do plano que retirava sua própria autoridade. O resultado foi aprovado por maioria. Bianca tentou sair com a caneta e o telefone, mas Lívia informou que ambos estavam incluídos na ordem de preservação. A segurança aguardava do lado de fora não para prendê-la, mas para acompanhá-la até a entrega dos equipamentos. Bianca olhou para Marcelo esperando um último gesto de proteção. Ele não se moveu. "Você me deve tudo", ela disse. "Eu mantive esse lugar funcionando enquanto ela desaparecia." Marcelo respondeu: "Você confundiu minha covardia com autorização." Bianca, então, encarou Helena. "Não pense que ganhou. Quando esse grupo começar a perder contratos, eles vão odiar você." Helena se levantou. "Talvez, mas poderão me odiar sabendo a verdade." Antes de sair, Bianca revelou o que mais temia. "Sem esta empresa, eu volto a ser ninguém." Helena respondeu com tristeza, não crueldade. "Foi por acreditar nisso que você destruiu a única coisa que poderia ter sido realmente sua." A porta se fechou, deixando sobre a mesa a caneta azul. A minuta de opção de ações e a versão falsa que quase transferiram uma vida inteira de trabalho. No fim da tarde, Marcelo leu diante das câmeras um comunicado curto no saguão. Assumiu responsabilidade pela falha de governança, anunciou a própria renúncia e reconheceu Helena Duarte Valença como cofundadora e proprietária do Método Horizonte. Não mencionou problemas conjugais. Não tentou culpar apenas Bianca. Quando um repórter perguntou se Helena havia destruído seu império, ele respondeu: "Ela impediu que eu continuasse chamando de meu aquilo que nunca construí sozinho." Helena assistiu de uma sala vazia no andar superior. Não sentiu alívio completo. A verdade não devolvia os anos em que fora reduzida, nem apagava o momento em que ele permitira que a agredissem para proteger uma assinatura. Ainda assim, algo mudara. O homem que passara a vida protegendo o controle acabara de entregá-lo, sem garantia de perdão. Helena fechou o notebook e olhou para o logotipo Horizonte na parede. Pela primeira vez em muitos anos, não o viu como símbolo de Marcelo, nem como prova de sua própria perda. Viu o que sempre fora uma criação que só sobreviveria se ninguém pudesse possuir sozinho a história de todos. 6 meses depois, o nome Grupo Valença Atlântica ainda existia, mas o império que Marcelo governara sozinho havia desaparecido. A empresa agora respondia a um conselho independente, divulgava relatórios separados sobre a licença do Método Horizonte e submetia qualquer aquisição relevante a uma revisão externa. A compra da Maré Alta fora cancelada antes de consumir o caixa do grupo e os bancos aceitaram renegociar as garantias,
depois que Helena manteve os hotéis em operação. Nenhum dos 11.000 empregados perdeu o salário por causa da crise. Alguns fornecedores menores receberam antes dos grandes credores, por determinação dela, porque eram justamente os que não sobreviveriam a meses de espera. Em São Paulo, a antiga sala de Marcelo fora dividida em 3 escritórios menores. A cadeira de couro que simbolizara seu poder foi retirada. Helena não ocupou o espaço vazio. Criou a Horizonte Autoral, num prédio restaurado em Vila Madalena, onde arquitetos, designers e gestores podiam desenvolver projetos sem ceder para sempre o próprio nome. Na parede de entrada havia uma frase do pai dela: "Uma obra só pertence ao futuro quando não apaga quem a criou." Bianca não desapareceu numa prisão cinematográfica, nem foi reduzida a uma vilã gritando diante das câmeras. O processo criminal e as ações civis avançavam lentamente, como quase tudo que carregava muitas páginas, advogados e interesses financeiros. Ela perdeu o cargo, as opções de ações, o apartamento pago pelo grupo e a rede de executivos que a recebia em restaurantes e eventos. Durante um depoimento, admitiu ter substituído o dispositivo autenticador e criado o anexo 17. Embora insistisse que agira para proteger uma empresa que Marcelo deixara dependente demais de Helena. Quando Lívia perguntou por que preparara ações para si mesma, Bianca permaneceu em silêncio por quase 1 minuto. Depois respondeu: "Porque eu não queria voltar a pedir permissão para entrar em lugares que ajudei a sustentar." Helena ouviu a gravação sem prazer. Reconheceu naquela frase uma dor real deformada pela ambição. Poderia ter divulgado o trecho e destruído o que restava da imagem de Bianca. Não o fez. Entregou tudo às autoridades e recusou entrevistas sobre a vida pessoal da ex-assistente. Não queria vencer transformando outra mulher num espetáculo. Queria apenas que a verdade tivesse consequências. Marcelo também pagou, mas de uma forma que dinheiro nenhum podia abreviar. Vendeu a cobertura em Jardins e 2 participações pessoais para cobrir perdas causadas pelas decisões que aprovara sem controle adequado. Deixou o conselho, perdeu o direito de representar a companhia e passou a atuar durante a transição como consultor sem poder de voto. Seu nome ainda abria portas, mas já não encerrava discussões. Pela primeira vez precisava apresentar propostas, ouvir objeções e aceitar que alguém dissesse não. Ele não procurou programas de televisão, não publicou cartas de amor e não transformou o arrependimento em campanha de relações públicas. Compareceu a reuniões com gerentes de unidades que haviam recebido ordens contraditórias durante a crise. Ouviu uma cozinheira de Curitiba explicar como quase perdeu o fornecedor de frutas. Ouviu um recepcionista do Rio dizer que o silêncio da direção fora mais assustador do que as manchetes. Em cada encontro, Marcelo começava da mesma maneira: "Eu não vim pedir que vocês confiem em mim. Vim ouvir o que minha maneira de comandar causou." As palavras não o absolviam, mas deixaram de ser promessa quando se repetiram por meses acompanhadas de trabalho. Helena soube dessas mudanças por relatórios, não por mensagens dele. Durante 4 meses, Marcelo respeitou o pedido de distância. Os documentos do divórcio avançaram sem disputa. Ele abriu mão de qualquer reivindicação sobre a Duarte. Criação reconheceu por escrito a autoria integral do método Horizonte e aceitou uma divisão patrimonial que não condicionava nada à reconciliação. Quando o advogado perguntou se queria manter uma cláusula que lhe permitiria contestar o valor das licenças antigas, ele respondeu que não discutiria novamente o que já deveria ter reconhecido anos antes. Helena leu a declaração na mesma mesa em que o pai desenhara seus primeiros projetos. Chorou, mas não de alívio. Chorou pela versão de si mesma que passara tanto tempo esperando uma frase simples. Ela ainda amava Marcelo em lugares que não obedeciam à razão. Também sabia que amar não restaurava a confiança. Guardou a declaração numa gaveta e assinou o divórcio. A aliança retirada na noite do tapa permaneceu dentro de uma caixa não como promessa interrompida, mas como prova de que nunca mais usaria um símbolo para justificar o próprio desaparecimento. No início de dezembro, Dona Célia convidou Helena para a reinauguração do primeiro hotel em Santos. A reforma fora financiada sem aumentar a dívida e preservar as linhas originais do projeto. Quando Helena chegou, o saguão estava cheio de funcionários antigos hóspedes
e jovens arquitetos da Horizonte Autoral. A pedra clara havia sido recuperada, a madeira escura voltara a refletir a luz do mar, e a fotografia da inauguração ocupava novamente a parede principal. Desta vez ninguém fora cortado. Marcelo aparecia segurando a placa torta, e Helena ria ao lado dele, com o lápis preso no cabelo. Abaixo da imagem, uma placa trazia os dois nomes como fundadores. Helena ficou parada diante dela por tanto tempo que Dona Célia tocou seu ombro. Ele não quis vir antes de saber se a senhora concordava. Helena olhou para a gerente. Ele está aqui. Célia apontou para o terraço. Marcelo esperava sozinho, sem assessores, sem motorista na porta e sem a segurança de quem acreditava controlar o próximo minuto. Ele se levantou quando Helena apareceu, mas não se aproximou. O mar estava cinza e navios aguardavam ao longe para entrar no porto. Sobre a mesa havia uma pasta fina e 2 cafés. O seu sem açúcar, disse Marcelo. Helena permaneceu de pé. Você ainda lembra. Lembrar nunca foi o problema. Ele empurrou a pasta na direção dela. Dentro estavam os últimos termos que transferiam qualquer controle residual das licenças para a Duarte Criação, além de uma renúncia permanente a contestá-las. Não precisava vir pessoalmente. Marcelo assentiu. Eu precisava entregar sem usar isso como desculpa para pedir nada. Helena fechou a pasta. E não vai pedir. Ele olhou para o próprio café. Não vou pedir nosso casamento de volta. Aquele casamento foi construído sobre você, cedendo espaço, e eu chamando isso de equilíbrio. Se voltássemos para ele, eu acabaria procurando outra forma de mandar. A honestidade doeu porque parecia tardia e ao mesmo tempo verdadeira. Então por que está aqui? Helena perguntou. Porque havia uma última coisa que eu precisava devolver. O direito de escolher sem que minha necessidade pese sobre sua decisão. Helena sentou-se, deixando uma cadeira vazia entre os dois. Eu ainda amo você, disse depois de um longo silêncio. Marcelo fechou os olhos, mas não sorriu. Ela continuou. Isso não significa que confio em você, não significa que o que aconteceu ficou menor, e não significa que eu queira ser sua esposa outra vez. Ele respirou fundo. Eu sei. Durante anos eu dizia sim porque tinha medo de que um não destruísse tudo. Quando finalmente disse não, descobri que o que caiu já estava quebrado. Marcelo apoiou as mãos sobre os joelhos. Não tenho defesa. Tem explicações. Explicações não mudam consequência. Helena o observou com cuidado. Era o mesmo homem, mas não ocupava o ambiente como antes. Parecia ter aprendido que silêncio não era espaço para ele preencher. Bianca disse que você autorizou cada passo porque escolheu não perguntar, Helena lembrou. Ela estava certa nessa parte, respondeu. Eu me convenci de que não saber me tornava inocente. Na verdade, só me tornava conveniente. Helena desviou os olhos para o mar. Pela primeira vez, a culpa dele não vinha acompanhada de um pedido para que ela aliviasse o peso. Nas semanas seguintes, Helena não voltou para Marcelo. Também não fechou a porta. Aceitou um café num domingo em Pinheiros. Depois uma caminhada curta pela orla de Santos. E mais tarde, um jantar em Belo Horizonte, quando os dois precisaram visitar a mãe dela. Não havia fotógrafos nem anúncios. Eles conversavam como duas pessoas que precisavam reaprender a ouvir. Marcelo começou terapia e não usou isso como prova de transformação. Contou apenas quando Helena perguntou como estava lidando com a perda do cargo. Mal admitiu, mas sem transformar esse mal num problema de outra pessoa. Ela riu pela primeira vez com ele desde a crise. Em outra ocasião, Marcelo discordou de uma proposta da Horizonte Autoral e preparou uma longa argumentação. Helena disse não antes que ele terminasse. Ele guardou os papéis e perguntou o que ela precisava que ele entendesse. A cena era pequena, quase banal. Mas para os dois significou mais do que o comunicado diante das câmeras. O homem que sempre vencera pela insistência começava a aprender que respeito também se mede pelo que alguém aceita não controlar. Um ano depois do jantar em Jardins, o Hotel Horizonte de Santos completou 2 décadas. Não houve festa para investidores. Dona Célia organizou uma mesa comprida no restaurante com funcionários antigos, novos aprendizes e alguns hóspedes que frequentavam o hotel desde a inauguração. Serviram peixe grelhado, arroz cremoso, farofa e café forte no fim da noite. Marcelo chegou primeiro e não escolheu o lugar de Helena. Esperou de pé perto da mesa. Quando ela entrou,
usando um vestido azul simples e sem a antiga aliança. Ele perguntou: "Onde você quer sentar?" Helena olhou para a cabeceira, para a cadeira ao lado dele e para um lugar perto das janelas abertas para o mar. Escolheu a janela. Marcelo sentou-se diante dela, não ao seu lado. Durante o jantar, conversaram com todos. Ninguém os tratou como um casal refeito. Eram duas pessoas ligadas por uma história que finalmente podia ser contada inteira. Ao final, Marcelo entregou a Helena uma caixa pequena. Dentro não havia anel. Havia o lápis de madeira da fotografia restaurado e protegido por uma lâmina transparente. "Encontrei durante a reforma", ele explicou. "Pensei em mandar colocar numa moldura, mas percebi que era seu. Então não decidi por você." Helena segurou o lápis entre os dedos. A madeira tinha marcas dos dentes que ela deixara quando trabalhava nervosa. "Você está aprendendo", disse. Marcelo sorriu com tristeza. Devagar, ela colocou o objeto na bolsa, não numa vitrine. Depois, estendeu a mão sobre a mesa. Marcelo olhou para ela antes de tocar. "Isso não é uma promessa de que tudo volta a ser como antes", Helena disse. "Eu não quero como antes. Também não é perdão sem condições. Eu sei." Ela respirou o ar salgado que entrava pelas janelas. "É apenas um começo. E desta vez, se eu precisar ir embora, você não vai transformar minha saída numa ameaça." Marcelo apertou sua mão com cuidado. "Desta vez eu vou perguntar por que você quer sair e vou ouvir a resposta." Helena não lhe ofereceu a cadeira ao lado nem uma nova aliança, nem a certeza de um final perfeito. Ofereceu algo mais difícil, a possibilidade de construir sem apagar. Do lado de fora, a linha do horizonte permanecia aberta, sem dono grande o bastante, para dois caminhos que poderiam se encontrar sem deixar de ser livres. 2 anos depois da noite em que Helena suspendeu a licença do Método Horizonte, o antigo salão de reuniões do Grupo Valença Atlântica já não possuía uma cadeira maior na cabeceira. A mesa oval fora substituída por uma estrutura circular de madeira clara e cada decisão estratégica exigia a assinatura de 3 representantes de áreas diferentes. Naquela manhã, porém, o assunto não era uma aquisição, um empréstimo ou a abertura de outro hotel de luxo. Pela primeira vez, o conselho discutiria a possibilidade de transformar uma das propriedades mais antigas do grupo num centro de formação para jovens profissionais da hotelaria, arquitetura e administração. O projeto recebera o nome de Casa Horizonte e ofereceria bolsas integrais a pessoas vindas de famílias de baixa renda. Para Helena, aquilo não era apenas uma iniciativa social. Era uma resposta silenciosa ao tipo de mundo que havia formado Bianca, e também ao tipo de poder que um dia deformara Marcelo. Helena chegou cedo ao edifício de Vila Madalena, onde funcionava a Horizonte Autoral. Vestia calça de linho, camisa branca e o lápis antigo preso nos cabelos, exatamente como na fotografia do primeiro hotel. Não o usava todos os dias. Naquela manhã, porém, queria se lembrar da mulher que criara algo antes de aprender a pedir permissão para existir dentro da própria obra. Sobre sua mesa estavam as fichas dos primeiros 20 candidatos à Casa Horizonte. Entre elas, havia a inscrição de uma jovem chamada Amanda Salles. O sobrenome fez Helena parar. Amanda tinha 21 anos, estudava administração à noite e trabalhava durante o dia na lavanderia de um hotel próximo ao aeroporto de Guarulhos. Na carta de apresentação, escrevera que a mãe fora camareira e que a prima mais velha havia trabalhado para uma grande empresa antes de desaparecer da família depois de um escândalo. Helena releu a última frase. Não precisava investigar para compreender quem era aquela prima. Amanda não pedira tratamento especial, tampouco mencionara Bianca pelo nome. Seu texto falava sobre como pessoas pobres aprendiam cedo a entrar pela porta de serviço, agradecer por qualquer oportunidade e esconder a raiva para não serem consideradas ingratas. No final ela escrevera: "Quero crescer sem precisar roubar o lugar de outra pessoa." Helena sentiu um aperto lento no peito. Durante 2 anos, evitara pensar em Bianca além dos relatórios jurídicos. Sabia que ela havia firmado um acordo, devolvido parte dos valores recebidos indevidamente e recebido uma pena que não a levara imediatamente à prisão, mas a obrigava a cumprir restrições profissionais e serviços comunitários. Também sabia que Bianca recusara todas as tentativas de contato da imprensa. O nome que antes abria portas tornara-se um lembrete público de fraude.
Marcelo chegou alguns minutos depois carregando 2 xícaras de café. Ele já não entrava sem bater mesmo quando a porta estava aberta. Trouxe o seu sem açúcar, disse. Helena apontou para a cadeira em frente à mesa. Hoje você pode sentar antes de perguntar. Marcelo sorriu. A relação entre os dois avançara sem pressa. Não haviam se casado novamente. Cada um mantinha sua casa, sua rotina e seu espaço financeiro. Algumas noites terminavam juntos, outras com um abraço diante do elevador. Para pessoas acostumadas a medir amor por promessas grandiosas, aquilo pareceria pouco. Para Helena, era a primeira relação em que a proximidade não significava perda de autonomia. Marcelo olhou para as fichas e percebeu o nome de Amanda. Você acha que é parente dela? Helena assentiu. Quase certamente. Ele permaneceu em silêncio. Vai excluí-la? Não. Vai favorecê-la? Também não. Durante a reunião do conselho, alguns membros defenderam que a presença de Amanda poderia criar um problema de imagem. Um deles sugeriu discretamente que a candidatura fosse recusada por falta de experiência acadêmica. Helena pediu que projetassem na tela as notas do processo seletivo. Amanda ficara em segundo lugar na prova de raciocínio, em primeiro na entrevista prática e recebera a melhor avaliação no exercício de resolução de conflitos. Estamos criando uma escola para corrigir desigualdades ou apenas uma campanha bonita para fotografar pessoas pobres? Ao lado do nosso logotipo? Perguntou Helena. Ninguém respondeu. Marcelo, sentado como convidado sem direito de voto, não interferiu. 2 anos antes, teria usado sua influência para encerrar a discussão. Agora esperou. A representante dos funcionários foi a primeira a defender Amanda. Se ela merece a vaga, o sobrenome não pode ser uma condenação. O conselho aprovou sua entrada por maioria. Amanda chegou à Casa Horizonte 3 semanas depois, usando uma mochila gasta e sapatos cuidadosamente limpos. Não sabia que Helena conhecia sua ligação com Bianca. Durante os primeiros meses mostrou uma disciplina quase excessiva. Chegava antes dos professores, assumia tarefas que não lhe pertenciam e raramente pedia ajuda. Quando cometia um erro, tentava escondê-lo até encontrar uma solução sozinha. Helena reconhecia naquele comportamento uma combinação perigosa de orgulho e medo. Não era igual a Bianca, mas carregava a mesma convicção de que demonstrar fragilidade significava oferecer a alguém uma arma. Em uma aula sobre gestão de equipes, Amanda apresentou um plano brilhante para reduzir custos de lavanderia, mas o projeto exigia jornadas mais longas para funcionários terceirizados. Helena perguntou o que aconteceria com as pessoas submetidas à nova escala. A operação se torna mais eficiente, respondeu Amanda. Não perguntei sobre a operação. A jovem hesitou. A empresa pode compensar depois. Helena fechou a pasta. Foi assim que muitos dos nossos erros começaram. Primeiro o resultado, depois se sobrar tempo às pessoas. Amanda ficou vermelha. Após a aula pediu para conversar em particular. A senhora está me tratando diferente por causa da minha família. Helena sustentou o olhar. Estou tratando você como trataria qualquer pessoa com talento suficiente para causar muito bem ou muito dano. Amanda apertou a alça da mochila. Então sabe quem eu sou. Sei quem é sua prima. Ainda estou descobrindo quem você escolhe ser. A jovem desviou os olhos. Bianca pagou meus estudos por anos. Quando tudo aconteceu, minha família a abandonou. Ninguém queria ser associado a ela. Eu também parei de atender às ligações. Helena não ofereceu consolo fácil. Você tinha medo. Eu tinha vergonha. Vergonha do que ela fez ou de continuar amando alguém que fez aquilo. Amanda começou a chorar sem fazer barulho. Dos dois. Helena empurrou uma caixa de lenços para o outro lado da mesa. Amar alguém não exige mentir sobre seus erros. E reconhecer o erro de alguém não obriga você a apagar tudo que essa pessoa representou. Naquela mesma semana, Helena recebeu uma carta sem remetente. O envelope continha apenas uma folha escrita à mão. Bianca dizia que não esperava perdão. Contava que durante o serviço comunitário trabalhava na formação administrativa de mulheres que haviam perdido o emprego depois dos 40 anos. Pela primeira vez, dizia, ela precisava ensinar sem poder usar prestígio, dinheiro ou medo. Na última linha, havia um pedido que Helena não prejudicasse Amanda pelo sobrenome que carregava. Helena dobrou a carta e aguardou.
Não respondeu imediatamente. Durante dias perguntou a si mesma se o silêncio seria prudência ou uma nova forma de punição. Quando finalmente escreveu, usou apenas 3 frases. Amanda será avaliada pelo que fizer. Você também continua sendo responsável pelo que fez. Uma coisa não cancela a outra. Meses depois, a Casa Horizonte recebeu seu primeiro projeto real. Um hotel de médio porte em Salvador enfrentava alta rotatividade entre empregados e avaliações ruins de hóspedes, apesar de possuir instalações modernas. Os alunos deveriam passar 2 semanas acompanhando a operação e apresentar soluções. Amanda liderou um dos grupos. No primeiro dia, percebeu que a maior parte dos problemas vinha da distância entre a direção e os trabalhadores. Os executivos usavam uma entrada privativa, comiam em outro andar e raramente visitavam a lavanderia, a cozinha ou a manutenção. Amanda poderia ter apresentado apenas um plano de eficiência, mas se lembrou da pergunta de Helena. Passou 4 dias conversando com funcionários. Descobriu que a escala da lavanderia era alterada sem aviso, que camareiras compravam materiais básicos com o próprio dinheiro e que o gerente escondia reclamações para proteger seus indicadores. Na apresentação final, Amanda não culpou somente o gerente. Explicou que o sistema premiava quem escondia problemas e punia quem os revelava. Propôs um canal direto de comunicação, revisão de escalas, participação de funcionários nas reuniões mensais e um modelo de avaliação que considerava bem-estar da equipe, não apenas custos. Um dos executivos perguntou quanto a empresa ganharia. Amanda respondeu: talvez a pergunta certa seja quanto ela deixará de perder quando as pessoas pararem de trabalhar com medo. Helena ouviu a frase da última fileira e percebeu que aquela jovem havia compreendido algo que Marcelo levara décadas para aprender. O projeto foi aprovado. 3 meses depois, a rotatividade diminuiu, as avaliações dos hóspedes melhoraram e o gerente que ocultava as reclamações foi substituído por uma profissional promovida da própria equipe. Amanda recebeu o prêmio de melhor projeto da turma. Na cerimônia de conclusão, sua mãe e 2 tias ocuparam a primeira fila. Uma cadeira permaneceu vazia entre elas. Helena percebeu Amanda olhando repetidamente para o lugar. Pouco antes do início, Bianca entrou pela porta lateral. Usava um vestido escuro, simples, não carregava bolsa de grife e parecia mais velha do que nas últimas fotografias divulgadas pela imprensa. Algumas pessoas a reconheceram. O salão se encheu de murmúrios. Bianca parou perto da porta, pronta para sair. Amanda correu até ela. O abraço entre as duas não foi uma absolvição pública, foi apenas o encontro de pessoas ligadas por uma história imperfeita. Bianca chorou quando a jovem mostrou o certificado. Ao ver, Helena hesitou. Não havia segurança, jornalistas ou advogados entre elas. Obrigada por não puni-la por minha causa, disse. Helena respondeu. Não fiz isso por você. Bianca assentiu. Eu sei. Depois de alguns segundos, acrescentou. Passei muito tempo acreditando que poder era entrar numa sala e fazer todos se calarem. Helena olhou para os alunos, conversando para funcionários sentados ao lado de conselheiros e para Marcelo, ajudando Dona Célia a ajustar um projetor. Poder também pode ser criar uma sala em que ninguém precise se calar. Bianca baixou os olhos. Não espero que um dia confie em mim. Não vou confiar. A resposta foi firme, mas sem crueldade. Perdoar não é fingir que o risco deixou de existir. E seguir em frente não significa oferecer novamente as mesmas chaves. Bianca respirou fundo. Então isto é o máximo que teremos, Helena pensou antes de responder. Hoje sim. Amanhã dependerá do que cada uma fizer. Não houve abraço, não houve reconciliação melodramática. Bianca voltou para perto da família, enquanto Helena subiu ao palco para entregar os certificados. Quando chamou Amanda, Helena não mencionou seu sobrenome nem sua história familiar. Falou sobre o projeto em Salvador, sobre coragem para corrigir uma solução tecnicamente eficiente, mas humanamente injusta, e sobre a responsabilidade que acompanha o talento. Amanda recebeu o certificado com as mãos trêmulas. Quero trabalhar na Casa Horizonte, disse diante do microfone. Não para ocupar o lugar de ninguém. Quero ajudar outras pessoas a entender que crescer não precisa significar empurrar alguém para baixo. O público aplaudiu. Bianca levou a mão à boca. Marcelo observou Helena
e percebeu que ela não havia apenas recuperado a própria história. Estava criando estruturas para que outras pessoas não precisassem lutar da mesma maneira. Depois da cerimônia, Helena e Marcelo caminharam até o terraço. A noite de São Paulo estava clara e os prédios se estendiam até onde a vista alcançava. Você sabia que Bianca viria? Ele perguntou. Amanda convidou. Eu autorizei a entrada. Foi difícil. Foi necessário. Marcelo apoiou os braços no parapeito. 2 anos atrás eu teria impedido. 2 anos atrás você teria decidido sem me contar. Ele sorriu. Também. Helena segurou a mão dele. Eu não quero passar o resto da vida definida pelo que Bianca fez, nem pelo que você permitiu. Marcelo virou-se para ela. Isso significa que está pronta para se casar de novo, Helena riu. Você realmente escolheu este momento. Estou aprendendo a perguntar em vez de presumir. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ainda não quero uma cerimônia, nem uma empresa misturada, nem uma promessa de nunca mudar. O que quer? Quero continuar escolhendo você enquanto essa escolha não exigir que eu deixe de escolher a mim mesma. Marcelo levou a mão dela aos lábios. Então é isso que eu também quero. Helena olhou através do vidro para o salão. Bianca conversava com Amanda num canto. Dona Célia distribuía pedaços de bolo. Jovens profissionais trocavam contatos e membros do conselho carregavam as próprias cadeiras. Não era um final perfeito. Bianca ainda teria de viver com consequências. Marcelo ainda precisaria vigiar o próprio impulso de controle. Helena ainda carregava cicatrizes e, em alguns dias, confundia cuidado com desconfiança. Mas a Casa Horizonte existia justamente porque ninguém ali era perfeito. Era um lugar criado para ensinar que competência sem ética produz impérios frágeis, que silêncio pode proteger a violência e que poder só se torna digno quando aceita limites. Na manhã seguinte, Helena encontrou sobre a mesa uma nova fotografia da cerimônia. Nela, Amanda estava no centro, cercada pelos colegas. Bianca aparecia numa lateral, Marcelo em outra, e Helena permanecia alguns passos atrás. Ninguém fora cortado. Não havia uma figura maior do que as demais. Helena colocou a imagem na parede ao lado da fotografia do primeiro hotel. Entre as duas, existiam 22 anos de amor, ambição, apagamento, queda e reconstrução. Ela pegou o lápis preso no cabelo e escreveu no verso da foto mais recente: O verdadeiro horizonte começa quando há espaço para todos existirem sem desaparecer. Esta história é uma obra de entretenimento dramático sobre casamento, poder, ambição, autoria e responsabilidade. O conflito empresarial, a agressão durante o jantar, a fraude contratual e a queda de um bilionário criam suspense, indignação e satisfação emocional. O público acompanha uma protagonista aparentemente humilhada que não reage de maneira impulsiva, mas utiliza inteligência, preparação e conhecimento do próprio valor para mudar o equilíbrio de poder. Seu valor educativo está primeiro na importância de reconhecer o trabalho invisível. Helena representa pessoas que ajudam a construir famílias, empresas ou projetos, mas acabam apagadas da história quando outra pessoa concentra prestígio e autoridade. A narrativa mostra que amor, casamento ou lealdade não devem exigir o abandono da identidade da autoria ou dos limites pessoais. A história também ensina que permanecer em silêncio diante de uma injustiça pode transformar alguém em cúmplice, mesmo quando essa pessoa não praticou diretamente o ato. Marcelo não ordenou a agressão, nem planejou a fraude, mas sua necessidade de controle, sua omissão e sua decisão de acreditar apenas no que protegia sua imagem criaram um ambiente em que Bianca se sentiu autorizada a agir. Outro tema educativo é que trauma não justifica crueldade. Bianca veio de uma origem difícil e tinha medo de voltar à invisibilidade, mas escolheu reproduzir contra Helena a mesma opressão que sua família havia sofrido. Compreender sua dor ajuda a tornar a personagem humana, porém não elimina sua responsabilidade. Por fim, a história fala sobre perdão com limites. Helena não precisa destruir Bianca para vencer, mas também não precisa confiar novamente nela. Da mesma forma, amar Marcelo não significa restaurar o antigo casamento. A reconciliação só se torna possível quando há consequência, mudança prolongada e liberdade real de escolha.
Como entretenimento, a narrativa oferece drama familiar, romance maduro, conflito empresarial, mistério, queda de poder e uma virada satisfatória. Como reflexão, ela afirma que o poder mais importante não é controlar outras pessoas, mas impedir que o medo, a ambição ou o amor façam alguém abandonar a própria dignidade.